Do livro Vinha de Luz, capítulo 80 de 180, Como Sofres, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 80 de 180, Como Sofres. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o ciclo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de um capítulo muito interessante, muito importante, que leva o título Como Sofres? Como sofres? Emmanuel utiliza essa passagem que foi dita por Pedro. Ele escreveu: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Já de início, dá para nós entendermos da lição de Pedro que se nós estamos sofrendo por questões de sermos cristãos, nós não temos que envergonhar. Antes, nós temos que glorificar a Deus. E Emmanuel vai nos dizer aqui, mais detalhadamente, a sua visão.
Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Emmanuel já está fazendo uma afirmação dizendo que sofrer simplesmente não adianta nada. Ele vai sofrer simplesmente, mas não vai ascender espiritualmente, não vai evoluir. E diz ainda que indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Ele está afirmando que é indispensável é saber sofrer. Sofrer por sofrer não adianta nada. E ele diz que nós temos que extrair as bênçãos de luz. Nós temos que aprender essas bênçãos de luz que a dor nos oferece ao nosso coração. Que ele está sequioso de paz. Ou seja, ele está ansioso por ter paz. E ele diz ainda que muita gente padece. Ou seja, muita gente sofre. Mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Ele já está dando um exemplo, dizendo que muita gente padece, muita gente sofre. Quantas criaturas não se complicam e se angustiam por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Nós temos que entender que todo o sofrimento que vem para nós é para nós e vem de Deus. Ora, se Deus é bom, magnânimo, Ele nos ama. E se Ele permite que venha essa dor, é para que nós possamos aprender alguma coisa. E normalmente, quando vem a dor, é porque nós estamos saindo daquele norte que é o Evangelho de Jesus e que nos leva a Deus. Prestemos bem atenção, porque ele está falando aqui, por não saberem aproveitar as provas retificadoras. O que é? Retificar. Retificar nosso caminho para que nós possamos continuar seguindo o caminho correto. Nesta outra parte, ele diz assim: vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Olha, aqui ele já está dando um exemplo nesse parágrafo. Muitas vezes, nós, ao sofrermos, nós estamos repassando esse nosso sofrimento, querendo colocar a responsabilidade nos outros. Nos outros. Vejamos bem. Desta feita, quando nós recebemos uma calúnia, aí nós vamos querer repassar para o vizinho. O vizinho é culpado. Ele diz também os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros também a perturbações que os assaltam. Vejam, se nós estamos sendo atormentados por acusações, nós não temos que repassar estas perturbações para os nossos amigos, os nossos companheiros. Eles não têm nada a ver com isto. É nossa. E ele diz ainda, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Aqui está um fato muito importante. Pretender eliminar as nossas enfermidades, que são reparadoras, veja bem novamente o mesmo verbo, para que a gente possa perceber. E nós não temos que entrar em desespero. Nós temos que entender que a enfermidade é do espírito. O espírito é que excreta o corpo físico, as enfermidades, em forma de enfermidades. Temos que perceber isso. Ele diz assim: quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadem o círculo pessoal. Olha, veja bem,
tomemos isso para nós, para que a gente possa nos precaver. Ele está dizendo que quantos corações, ou seja, são muitos, que se transformam em poços envenenados de ódio e amargura. São pessoas que só reclamam, que só têm ódio, que só têm amargura. Por quê? Porque você vai ver o motivo disso, são pequenos sofrimentos que estão lhe invadindo o ciclo pessoal. Ela está passando por pequenas coisas, mas ela faz aquilo ficar pior ainda, porque ela enche o coração de veneno, de ódio, de amargura e acaba tentando repassar para as outras pessoas, é claro. E ele continua dizendo, não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Olha que interessante. Então, são muitas pessoas que entram na desilusão, na descrença, na desconfiança e na revolta injustificável. Isto porque alguns caprichos delas não foram atendidos, porque ela queria que tudo estivesse certinho na vida dela. E quando vem alguma desilusão, ela acha que um capricho, não é? Então ela acha que aquilo não podia acontecer. E por isso que ela fica na desilusão, na descrença, na desconfiança e na revolta, por causa dos caprichos que não foram atendidos. Nesta outra parte diz, seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Ele está perguntando. Em outras palavras, podemos dizer, seria útil? É útil para alguém sofrer com a volúpia, ou seja, com prazer de estender aos outros? Claro que não. Eu estou sofrendo, também quero fazer o outro sofrer. É mais ou menos por aí. É útil isso? O sofrimento do outro vai lhe fazer sofrer menos? Ele ainda pergunta assim, não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Veja bem aqui o que eu entendi. O credor que ele está mencionando é Deus. É Deus. Então, não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor? Ou seja, a Deus? Porque nós estamos agravando essa dívida, esse débito que nós temos para com Deus. E aí nós vamos agravar, é claro. E por quê? Porque somente porque ele resolveu chamar-nos às contas. Ou seja, chamar-nos às contas é nos chamar para o caminho certo. É o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, do seu Evangelho. Por isso que ele diz assim, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Veja bem que colocação que ele fez. Então, são os poucos homens que aprendemos a encontrar este caminho aproveitando as dores. E ele continua dizendo que a maioria menospreza a oportunidade de edificação. Isso é muito importante. Nós não temos que menosprezar. Vem a dor, vamos perguntar o porquê da dor. E aí vamos seguir no caminho correto, que é uma oportunidade de edificação, de nós melhorarmos espiritualmente e moralmente. E ele está dizendo que quem menospreza, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Veja bem, se nós menosprezarmos essa questão da dor, nós vamos repassar isso para as outras pessoas. Nós vamos passar para as outras pessoas como se elas fossem responsáveis pela nossa dor. É por isso que ele fala
nos companheiros e no caminho. Quem nós encontrarmos, nós vamos colocá-los como se sejam responsáveis pelas nossas dores. Isso é muito importante, nós não cairmos nessa questão de menosprezar e querer jogar para o outro a responsabilidade. Na conclusão, ele diz: todas as criaturas. Olha, vejam bem, ele não está selecionando, ele não está falando que um sofre e outro não sofre. Ele está dizendo: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. O cadinho é aquele recipiente que o ourives esquenta ali o metal, o ouro, a prata. Então ele faz essa alusão do sofrimento, que realmente é como se estivéssemos ali num cadinho. Então ele está afirmando que todas as criaturas vão sofrer nesse cadinho das experiências necessárias. Por isso que quando nós temos uma experiência difícil, se nós seguirmos o Evangelho, se nós não cairmos em tentações, que seria nós desequilibrarmos a nós e aos outros, nós vamos ganhar experiências. Mas ele diz mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. O que ele está dizendo é que nós temos que glorificar a Deus quando vier a dor. Quando vier a dor. Porque aí nós vamos começar a entender que a dor é necessária, como ele disse, todas as criaturas, e é importante para nós refletirmos o que está acontecendo conosco para que nós possamos modificar. É isso. Olha, é uma lição maravilhosa. E espero que tenha sido também para você, assim como foi para mim. Um grande abraço e fique com Deus.